Fala pessoal, professor Silvio Bononi aqui, professor de informática pela Odon Concursos. E agora a gente vai resolver uma questão de informática da banca FURB, tudo bem? A gente vai resolver uma questão aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pois o Concurseiro Quiz acontece toda sexta-feira, legal? E também deixa aqui nos comentários de qual banca você quer ver a gente resolvendo uma questão, beleza? Vamos lá resolver, puxa a vinheta. Então vamos lá para a nossa questão aqui, que diz o seguinte, uma questão sobre Excel. Fala assim, ó. Sobre as fórmulas do Excel 2016 até o Excel 365, é correto afirmar. Então vamos lá aqui, descer na tela para a gente. A letra A diz o seguinte. Para fazer uma referência absoluta em uma fórmula do Excel, devemos adicionar o símbolo do cifrão, correto? Depois da referência, por exemplo, B2 aqui, na célula B2. Vamos lá. Quando a gente fala de referência absoluta, que é sim usar o símbolo do cifrão, a gente tem que lembrar que o símbolo do cifrão, ele sempre vem antes daquele que ele quer bloquear. Então, se eu quero, por exemplo, bloquear a célula B2, tá? Vamos supor que eu quero bloquear, que nem ele falou, a célula B2. O cifrão, se eu quero bloquear, que é absoluta, ou seja, eu quero bloquear tanto a coluna B, ou seja, um cifrão antes do B, e quero bloquear a linha 2, ou seja, um cifrão antes da linha 2, tá? Então lembra, o cifrão sempre vem antes daquele que ele quer proteger. Então eu sempre digo o seguinte, imagina que você tem um segurança particular. O segurança para te proteger, se alguém vai te atacar, ele tem que estar antes ou depois de você? Olha, se ele quer te proteger, ele tem que estar antes, né? Então sempre lembra, o cifrão vem antes daquele que ele vai bloquear no caso. Então a letra A está errada. Letra B, uma referência circular é quando a fórmula em uma célula referencia a própria célula em questão, direta ou indiretamente. O que quer dizer uma referência circular? Imagina o seguinte, imagina que você vai fazer uma fórmula de soma. Vou colocar aqui do lado aqui, ó. Imagina que você vai fazer uma fórmula de soma. Então a fórmula de soma da célula A1 até a célula A5. Aí imagine que você coloque esta fórmula aqui na célula A5, ou seja, você está colocando a fórmula dentro da célula que faz parte do intervalo. Isso é uma referência circular e está errado. Não pode, tá? Então a definição de referência circular que a questão está passando está correto. Letra B é o nosso gabarito, tá? Referência circular é quando você coloca uma fórmula dentro da célula que a própria referência da célula, você está dentro dela. Então isso não pode, Então isso que é uma referência circular. Tudo bem? Então imagina que ele fala assim, ó, a fórmula soma de A1 até A5 foi inserida na célula A3. Tá errado, porque A3 está dentro do intervalo, então não pode estar ali dentro, tá bom? Vamos ver as outras aqui, vamos ver quais são os erros das outras alternativas. A fórmula soma C faz a soma dos valores que correspondem a um critério específico. Bom, veja só. Galera, o que está errado aqui nessa questão? Não é soma ponto C. Esse ponto aqui, ó, não tem, tá? A fórmula soma C, a definição está correta. Porém, a fórmula é soma C, tudo junto, sem o ponto. As fórmulas de conte, por exemplo, tem conte.num, conte.valores. Mas as de soma, média, por exemplo, média C, é tudo junto, é sem o ponto. Então o que está errado aqui é esse ponto que ele não existe. Letra D aqui diz assim, ó, a fórmula soma A1 menos A5 retorna o resultado da soma dos valores nas células A1, A2, A3, A4 e A5. Não, tá? Ou seja, se eu quero fazer a soma de A1 até A5, eu tenho que usar aqui, ó, inclusive deu exemplo aqui, ó, 2 pontos, tá? 2 pontos que é o símbolo correspondente do até, para somar de A1 até A5, ou seja, A1, A2, A3, A4 e A5. Então esse é o erro ali, o símbolo está errado. E a letra E diz ali que a função dia.semana retorna o dia da semana, sendo 1 para a segunda e 7 para domingo. Essa questão aqui, ela tem 2 erros. Quais são? Primeiro que não é a função dia.semana. A função é dia.da.semana. Esse é o nome correto, não tem essa função dia.semana. E o 1 aqui, tá? É o 1 para domingo e 7 para sábado, tá? Domingo é 1, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado é o 7. Então esse é o outro erro da função
aqui na alternativa letra E, confirmando o nosso gabarito, que é a letra B. Legal? Então se você gostou dessa questão, comenta, curte se você conhecer essas funções e deixe nos seus comentários aí qual a banca que você quer ver aqui no Concurseiro Quiz. Até a nossa próxima questão.